Fala pessoal, eu sou Pedro de Bernardo, responsável pelo departamento técnico da Prêmio Solar. Estou aqui hoje para vocês para trazer mais um vídeo a respeito de energia fotovoltaica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são os sistemas off-grids. Bom, para exemplificar um sistema off-grid, eu tenho um montado numa maleta que nós usamos para levar em eventos, para demonstrar em alguns clientes a respeito desse sistema, como funciona o fotovoltaico. Bom, basicamente o sistema off-grid nós podemos entender da seguinte maneira: são sistemas completamente autônomos que utilizam somente da energia solar. O off-grid puro seria isso. Basicamente eu tenho energia solar, um acumulador e as cargas que eu alimento. Dentro da linha dos off-grids eu tenho diversas ramificações, onde eu posso utilizar diversos tipos de sistemas híbridos, utilizando solar, utilizando energia eólica, utilizando vários tipos de fontes de energias renováveis ou não, como geradores a diesel, utilizando junto com solar, e ainda sistemas híbridos que utilizam da energia solar e da rede. Tá? O nome inversores híbridos, sistemas híbridos solar, ele gera um pouco de confusão, porque aqui no Brasil nós entendemos isso como esses sistemas híbridos, como sistemas que utilizam energia solar fotovoltaica e utilizam a rede para fornecer a carga. Porém, a nomenclatura híbrida, elas representam sistemas que você pode utilizar do solar, utilizar a bateria e utilizar a rede, injetando e consumindo da rede ao mesmo tempo. Então seriam sistemas ilhados que poderiam fornecer energia para a rede. É isso que a nomenclatura utilizada na literatura quer dizer. Tá? Então, sistemas híbridos, basicamente, dessa maneira que eu expliquei, que utilizam a rede como backup, porém injetam também na rede. Esses sistemas híbridos ainda não são homologados aqui no Brasil, porque nós, nas nossas normas, nós não temos nenhuma autorização para utilizar em cargas residenciais sistemas ilhados. Então, dentro da sua casa você não pode ter um sistema ilhado conectado à rede. Ou você desconecta da rede e trabalha completamente ilhado, ou você trabalha como sistema seguindo a rede, né? Se você estiver trabalhando como ilhado, seria um sistema no break que você precisa desconectar, se desconectar completamente da rede. Então vamos seguir. Sistemas então off-grids, eu vou mostrar o básico aqui, mas a ideia, o conceito é o mesmo. Basicamente, no sistema off-grid é totalmente diferente do dimensionamento de um sistema on-grid. Quando você faz um cálculo com um sistema on-grid, você calcula o número de módulos, levando em consideração a média de consumo anual de um cliente. E no caso de um sistema off-grid, você vai considerar os piores cenários. Eu sempre gosto de salientar isso, porque se o seu sistema é o único que vai fornecer energia para o teu cliente, se ele atender o pior cenário, ele vai atender a todos. Então você precisa dimensionar um sistema off-grid, levando em consideração as cargas que você está consumindo e os acumuladores, quanto de energia você consegue acumular e quanto tempo essa carga precisa ser, em quanto tempo você vai ter para carregamento. Então, nos piores cenários, quanto tempo você vai ter de sol para utilizar a energia solar para gerar toda a energia que você precisa durante 1 ou 2 dias, dependendo da sua autonomia desejada. Então, basicamente, o sistema off-grid funciona assim. Então, nós temos um módulo fotovoltaico aqui, só para exemplificar para vocês. Ele continua sendo silício, mas esse é um sistema de módulo semi-flexível. Então ele tem uma menor rigidez aqui para a gente trabalhar, poder utilizar, então ele é interessante para nossas aplicações aqui. Mas os módulos não mudam em relação a um grid, você pode utilizar o mesmo módulo fotovoltaico que você utiliza no on-grid, no off-grid. Então o seu dimensionamento de módulos continua com a mesma referência. Os módulos eles são conectados a um controlador de carga. O controlador de carga ele é basicamente o que dentro do inversor nós conhecemos como MPPT. Tá? O controlador de carga é o responsável por extrair a potência do módulo. E MPPT é uma tecnologia de encontrar o ponto de máxima potência. Então, controladores de carga do tipo MPPT utilizam a mesma tecnologia implementadas em inversores, claro, com variações em relação ao seu algoritmo. E também existem controladores de carga do tipo PWM, que fazem a mesma busca em relação ao ponto de máxima potência, porém com uma menor precisão e um tempo, o que é muito importante, um tempo muito maior em relação ao MPPT. Então, dependendo do tipo de cenário, um controlador de carga MPPT pode ser muito mais interessante do que um PWM se você tiver situações de muito sombreamento ou de variações muito bruscas em relação ao seu sistema solar.
Esses controladores de carga, então, eles vão extrair a potência do módulo e adaptar essa tensão e essa corrente, que no módulo fotovoltaico é variável. A tensão você varia de acordo com a potência extraída e a corrente varia de acordo com a incidência solar. Essa tensão e essa corrente extraída, ela será injetada numa bateria de uma maneira controlada, né, pelo controlador, na tensão correta para carga. Então geralmente os controladores de cargas normais eles possuem aí dois estágios de carregamento. O primeiro estágio de corrente contínua, o segundo estágio de tensão contínua, como qualquer carregador comum de bateria. E ele faz essa adaptação de acordo com o que você está extraindo de potência. Então, lembrando, seu sistema tem que carregar uma bateria para que você possa utilizar no momento que você não tenha sol. O controlador de carga que adapta a tensão do módulo para conectar com a bateria. O módulo ele não tem uma tensão que casa diretamente com a bateria para você utilizar diretamente como carregamento. Da sua bateria você parte para um inversor. No caso eu tenho um inversor aqui, um exemplo. Inversor de 500 watts onda pura. Esse inversor é o que vai fornecer a corrente alternada. Bem diferente do inversor on-grid, esse cara aqui ele cria a sua própria rede. No seu inversor on-grid, você segue a rede, ele se sincroniza com a rede e vai seguindo exatamente a forma de onda da rede que você está conectado. Aqui você não precisa de um referencial de rede, você está criando completamente separado. Então, de forma geral, o inversor aqui ele tem a mesma função de gerar a energia alternada, converter a corrente contínua em corrente alternada, porém ele vai trabalhar de uma forma completamente isolada. Dentro desse modelo aqui eu tenho um modelo bem simplificado. Esse dispositivo aqui ainda precisaria ser implementadas proteções, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua, como nós falamos nos vídeos anteriores. No caso da proteção de corrente contínua, eu ainda tenho que considerar as proteções no meu sistema de bateria. Então eu preciso de disjuntores de corrente contínua, eu preciso de fusíveis em alguns cenários, dependendo de como tiver o meu dispositivo. Então também tenho que considerar essa proteção dentro do sistema off-grid. O off-grid ele tem um conceito interessante, porque como ele não conecta na rede, você não precisa de homologação, você não precisa de projeto, uma RT para ser executado no sistema off-grid. Contudo, ele também precisa ser muito mais bem dimensionado, você precisa ser muito mais cauteloso para dimensionar um sistema off-grid, para que você possa criar algo que seja atrativo e seguro para o seu cliente. Então, sistemas off-grids basicamente funcionam dessa maneira. Tem diversas variações, existem sistemas, por exemplo, como esse que eu estou mostrando aqui, que tem todos esses dispositivos dentro de um equipamento só. Eu vou estar mostrando para vocês ao longo dos próximos vídeos. Dispositivos de inversores a 3 portas, dispositivos de inversores a 4 portas, que já tem entrada para rede, entrada para bateria, saída de redes, entrada de solar, então já fazem todo esse gerenciamento. Ao longo dos vídeos no canal, nós vamos testando outros equipamentos aqui e mostrando para vocês o funcionamento. Espero que vocês tenham entendido como funcionam os conceitos do sistema off-grid, para gerar um pouquinho aí de dúvida em vocês, um pouquinho de curiosidade em vocês, para que possam pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Somos uma empresa do Grupo Premium, Prêmio Solar, energia limpa para um futuro melhor.